Versículo de número 12, hoje a gente vai dar continuidade, vai ser a nossa parte 2, e hoje a gente vai falar, não deis lugar ao diabo na sua vida. Não deis lugar ao diabo na sua vida. Hoje a gente vai compartilhar nessa segunda-feira sobre essa realidade de a gente não dar lugar ao diabo em nossa vida. E eu preciso fazer algumas analogias que são bem legais, que a Bíblia vai falar conosco, que se aquela porta, se você olhar para a nossa porta ali, ela está um pouco aberta. E porque ela está um pouco aberta, vai se emitir mais som lá para fora. Vai se emitir mais som o quê? Lá para fora, porque ela está um pouco aberta. Ela tem uma brecha na qual o som vai se propagar. E isso não acontece apenas com o som, isso acontece com o vento. Se está ventando muito, na minha casa, ou na sua casa, ou no seu apartamento, nós precisamos fechar as janelas para que não haja o quê? Circulação interna. E no mundo espiritual também acontece isso. No mundo espiritual, a questão é se eu e você, nós damos espaço para o diabo ou não. No mundo espiritual, agora nós temos uma responsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua responsabilidade. E a nossa responsabilidade é não dar espaço para o diabo. E a verdade de hoje é que Satanás, ele age quando nós damos espaço. Guarda bem isso hoje. Isso aqui é chave para hoje. Satanás, ele age só quando damos espaço para ele. Como assim, pastor? Eu vou falar hoje, acho que são 3 lições, como nós podemos dar lugar ao diabo. Vamos falar hoje de 3 lições, como nós podemos dar lugar ao diabo. E a primeira lição está aqui em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Quem encontrou, diga, achei, pastor. Achei. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com fome, diga amém. Amém também. Eu só perguntei porque eu precisava verbalizar também, que eu estou com fome também, cara. Jesus, segura aqui que eu estou com fome hoje. Colossenses 1:12. Estou mesmo, cara. Colossenses capítulo 1, versículo número 12. Colossenses 1:12. Estou uns 11 dias de jejum, então hoje estou com fome. Colossenses 1:12. Diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos, aonde? No reino da luz. Olha o versículo 13, aleluia. Pois ele nos resgatou do quê? Do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu vou ler novamente, pois ele nos resgatou do domínio. Repete comigo, domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho que amado, aleluia. O diabo não tem mais domínio sobre a sua vida. A primeira lição de hoje é: o diabo não tem mais domínio sobre a sua vida. A gente acabou de ler agora que Jesus fez o quê? Ele nos resgatou. Ele nos resgatou da onde? Do domínio, do império de Satanás. Então, eu e você, nós pertencíamos a um domínio, que era o domínio das trevas. Efésios 2:2 diz que aqueles que vivem na desobediência, o espírito do poder do ar está atuando sobre eles. Por que isso? Porque toda pessoa que não reconheceu Jesus como seu Salvador, ela está no império, ela está num domínio de quê? Das trevas. O que o nosso Jesus maravilhoso fez? Ele nos arrancou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus. Então nós saímos das trevas para a luz. Então Deus nos tirou, Jesus nos tirou desse domínio das trevas. Então entende uma coisa aqui, as trevas não dominam mais a sua vida. Não há mais um domínio das trevas. E quando nós falamos de domínio das trevas, nós estamos falando de que das trevas não nos domina mais. O que a gente falou ontem? Que agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Ou seja, as trevas não nos dominam mais. Você pode repetir com fé isso? As trevas não me dominam mais. Eu não pertenço ao diabo. Dá um grito, eu não pertenço ao diabo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Por isso que, quando a gente recebe a Jesus,
agora a gente pertence a Deus. Nosso domínio agora é de Deus em nossas vidas. Não é mais o domínio das trevas. Só que quando a gente fala de domínio, a gente lembra de ontem do quê? De possessão. Você lembra da possessão? A possessão demoníaca é o quê? É quando o demônio ele age no espírito, na alma e no corpo. Vamos repetir para você nunca esquecer disso? Possessão demoníaca é o quê? Espírito. Repete comigo. Espírito, alma e corpo. Então essa é a possessão. A gente acabou de ler aqui agora o quê? Jesus nos resgatou do domínio do quê? Das trevas. Então, não existe mais possessão demoníaca naqueles que se renderam a Jesus Cristo. Não existe mais possessão demoníaca, nem na minha vida, nem na sua vida. Você entendeu até aqui? Amém, amados? Jesus nos resgatou do quê? Do domínio das trevas. Agora, a gente precisa entender algo. Isso aqui é muito importante para hoje. Se a gente não está mais no domínio das trevas, e agora a gente está no reino da luz, se agora o diabo não pode mais possuir nosso corpo, nosso espírito, começando pelo espírito, pela alma, pelo corpo, porque agora nós nos rendemos a Jesus, nós aceitamos a Jesus como o único, suficiente Salvador da igreja. Agora, só vou lembrar algo de ontem, não se esqueça disso, muitas pessoas não receberam a Jesus. Não esqueça disso, muitas pessoas são apenas simpatizantes e por isso estão com possessões demoníacas. Vem à igreja, mas não se rende a Jesus. Tem milhares de pessoas assim, não só nessa igreja, em milhares de igrejas. Tem milhares de pessoas que elas só vêm à igreja, elas acham legal a igreja, elas recebem até de Deus coisa, não é do diabo não, de Deus. Mas elas estão possuídas por demônios, porque a casa não está o quê? Cheia. Só que acontece algo. O diabo não tem mais domínio sobre a sua vida. Agora, Satanás ele vai tentar agir, não possuindo o nosso corpo. Ele vai tentar agir na nossa alma e no nosso corpo. E como ele vai fazer isso? Quando nós cedemos espaço para ele. Agora que o meu corpo não pertence mais a Satanás, ele não vai, pertence a Cristo, agora ele vai tentar atuar fora para tentar dominar a nossa alma, que é a nossa mente, ou mesmo até o nosso corpo, mas nunca mais o nosso espírito. Porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então o diabo ele vai tentar por fora, não por dentro, entrar em nossa alma ou na nossa mente. A alma está ligada à mente, à razão, à emoção, ou em nosso corpo. Mas ele só vai fazer isso se nós dermos permissão. O acesso para o diabo agir na sua vida, quem dá é você e eu. Sem a nossa permissão, o diabo não vai fazer nada em nossa vida. Mas nós podemos ceder ao diabo. Nós podemos dar lugar ao diabo. A gente ainda vai ler esse versículo. Nós podemos ceder e dar lugar ao diabo. E eu quero te dar um exemplo bíblico. Mateus, capítulo de número 16. Versículo de número 22. Mateus 16, 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21. Vamos começar do 21 para você entender. Isso aqui é importante. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21. Vamos do 21. Começar do 21 para a gente entender tudo que está acontecendo aqui. Todo mundo encontrou? Amém? Desde aquele momento, Jesus começou a exemplificar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse aonde? No terceiro dia. Então Pedro, o chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, ou sai fora de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas das dos homens. Diga misericórdia. Pedro aqui, ele não estava possesso de demônios. Pedro aqui, ele não estava
possessos de demônios, como o endemoniado gadareno, ou como outros endemoniados que Jesus, ele não estava possesso de demônio. Em Lucas 5, Pedro reconhece que ele é pecador. Acontece uma pesca maravilhosa. Você lembra, Lucas 5? Acontece uma pesca maravilhosa. Ele se ajoelha para Jesus e fala assim: eu reconheço, eu sou pecador. E você é o Jesus. Então ele reconhece. O momento que eu reconheço Jesus como... eu reconheço meus pecados e me arrependo deles, eu estou recebendo o quê? A Jesus. Então Pedro reconheceu o pecado dele. Pedro, ele recebeu autoridade junto com os outros discípulos de expulsar demônios. Pedro, nesse mesmo capítulo, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala assim, ó: não foi da tua cabeça que tu falou isso, foi o meu Pai que te revelou isso. Então Pedro tem uma revelação. Qual é? Que Jesus era o Filho do Deus vivo, que iria morrer por nós. Mas em algum momento depois, Jesus chega para ele e fala assim, ó: para trás de mim, Satanás. O demônio não estava atuando dentro de Pedro. O demônio estava tentando atuar fora de Pedro, influenciando aquilo que ele ia falar. Percebe aqui que Jesus fala, Jesus nem ordena para Pedro. Em muitos momentos, Jesus chega para outros discípulos e fala assim: olha só, vocês estão errados, ó, o maior vai ser o menor. Nesse momento ele não fala assim, ó: Pedro, cala tua boca. Ele fala: para trás de mim, Satanás. Ele está dizendo: Pedro, você não está falando algo que está vindo de você, mas é Satanás que está fazendo isso para não deixar eu ir para a cruz e morrer pela humanidade. Pedro aqui estava sendo uma pedra de tropeço, impedindo o agir de Deus. Mas percebe que Jesus não fala assim: Pedro, cala tua boca. Ele fala: para trás de ti, Satanás. Porque Pedro estava sendo influenciado. Dentro, não. Ele não estava com uma possessão demoníaca. Pedro não saiu rosnando. Pedro não caiu. Jesus falou e Pedro continuou normal. Aonde estava esse demônio? Fora. Por quê? Pedro deu lugar ao diabo. Como ele deu? Olha o final desse versículo aqui. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Como Pedro deu lugar ao diabo? Com pensamento carnal. Qual era o pensamento carnal? Ah, Jesus, você não pode morrer, não. Era ruim esse pensamento? Não. Na humanidade, não, Jesus. Você não pode morrer. Jesus, porque você vai morrer. Vamos continuar pregando. O Jesus fala para ele: você não pensa nas coisas de Deus. Ou seja, você não está sendo espiritual. Você está pensando nas coisas humanas, que é me proteger. Como Pedro deu lugar ao diabo, com pensamento carnal, natural. Como nós podemos dar lugar ao diabo? Com pensamento carnal. Com pensamento que não vem de Deus, mas um pensamento humano. Muitas das vezes é melhor a gente falar para muitas pessoas, e coça minha boca para falar isso: para trás de ti, Satanás. E isso não quer dizer que a pessoa está possessa de demônios. Isso não quer dizer que a pessoa vai cair no chão, ou até mesmo o corpo vai perder a força. Mas existe uma influência do demônio aonde? Dentro não, fora. E isso pode acontecer com todos. Quando nós damos lugar ao diabo, quando nós cedemos, ou melhor, quando nós andamos na carne. A Bíblia vai falar que a carne para nada serve. Uma pessoa que vem na igreja, um crente carnal, sempre vai dar espaço para o diabo. Eu vou repetir para você não esquecer: um crente carnal sempre vai dar espaço para o diabo. Por que acontece algumas coisas dentro do seio da igreja? Às vezes a gente está no seio da igreja, em comunhão, vivendo, e do nada alguém fala um negócio assim. É porque é carnal. Um crente carnal sempre vai ceder espaço para o diabo. O diabo não precisa ter força para um crente carnal. Ele sabe, é carnal. Ih, isso aqui é meu instrumento fácil. A pessoa que gera muita contenda ou discórdia, na verdade, ela não está possuída por demônio. Alguns até estão. Na verdade, é porque é carnal, o diabo, olha, isso aqui é fácil. Vamos ver. Todas as vezes que nós damos espaço para o diabo com carnalidade, o inimigo pode tentar influenciar nossas vidas. Você está entendendo até aqui? Amém? Amém. Olha para o seu irmão, diga: meu irmão, vou ficar de olho em você. Eu vou falar isso, cara. Eu vou falar isso, cara. Eu não aguentei. Se eu
ficar carnal, eu posso ser muito influenciado pelo diabo. Pastor, dentro, pastor, você está... Não é dentro. É fora. É fora. Mas isso aqui é maravilhoso. Vou repetir para você não esquecer. Jesus não fala, Pedro, cala a tua boca. E muitas das vezes Jesus repreendeu não só Pedro e João. The Chosen narra muito bem isso. Quando eles falam, quem é maior, quem é pequeno, eles ficam com essas coisas. E Jesus repreendia a pessoa. Falou assim, Pedro, não é assim. João, tem um momento que João chega e fala assim, Jesus, vamos orar para cair fogo do céu, para matar aquele tipo de pessoas que é o samaritano. Jesus fala assim, João, não é assim. Em todos os momentos Jesus fala assim, é desse jeito, Pedro tem que lavar meus pés, mas um dia vai acontecer isso. Mas nesse momento, nessa ocasião, ele não fala Pedro, ele não fala João, ele fala Satanás, porque tinha uma influência. Pedro andava com Jesus, Pedro expulsava demônios, tá? Pedro andava com Jesus, Pedro expulsava demônios, Pedro orava e pessoas eram curadas, porque a missão de 70, todos os discípulos foram curados, e assim ele foi influenciado, porque cedeu lugar ao diabo. Então você pode orar por pessoas, você pode vir para a igreja, saber todas as músicas do momento, e até mesmo saber as histórias bíblicas, mas se você e eu, nós cedermos lugar ao diabo, o diabo pode influenciar nossas vidas. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer, amém? Aí a gente vai entender que, como um crente carnal, ele vai estar sempre suscetível a ser influenciado pelo inimigo. Entenda uma coisa hoje, quando eu estava voltando para casa ontem, estava dirigindo, Deus me deu essa parte aqui. Algumas pessoas, elas vão falar assim, olha só. O fulano de tal está em processo de libertação. A pessoa, todo mundo vai falar isso, amém? Às vezes a gente fala isso mesmo. A pessoa está num processo de libertação. Mas quando a gente olha na Bíblia... preste atenção nisso. O processo de libertação na Bíblia, na verdade, é processo de santificação. A verdade é essa. Eu sei que pessoas falam processo de libertação, estou falando que as pessoas estão falando errado, não é isso. Mas processo de libertação na Bíblia é processo de santificação. Por quê? Jesus nos tirou do domínio das trevas. Então agora nós somos o quê? Libertos. Livres em Cristo Jesus. Só que agora não é um processo de libertação, é um processo de santificação. E processo é algo contínuo. Processo, às vezes, vai haver erros, mas não prostração, mas erros. Porque a Bíblia vai falar que quando a gente recebe Jesus, agora a gente é pequeno na fé, a gente é uma criança na fé e precisa de quê? De desenvolvimento, ou seja, crescimento. Crescimento é o quê? Processo de santificação que todos nós passamos. É aqui aonde vem que a gente precisa dominar a nossa carne. Vou dar alguns exemplos aqui. O João, ele aceitou a Jesus. Ele tinha 5 mulheres. Agora ele veio para Jesus, foi liberto de Deus. Só que agora ele entende, agora é uma só. Mas espera aí, eu tinha 5, agora é uma. Isso é o quê? Processo de santificação. O corpo dele entender, a carne dele entender. Agora não é 5, eu não posso pegar 5 mulheres. Agora é uma, eu tenho que... Olha, isso é o quê? É o processo de quê? De santificação. Na verdade, o processo não é um processo de libertação, de santificação para dizer para a carne dele, não. Agora é uma. Agora eu quero uma mulher. Quando você vem para Jesus, é normal a tua carne gritar e invejar os outros. Agora você vem para Jesus, e eu não posso invejar a pessoa que contou o testemunho. E o que é isso? Processo de libertação? Não. Processo de santificação? Não. Agora eu me alegro com aqueles que me alegram e eu choro com aqueles que choram. A vitória do X é a minha vitória. Pastor, não é minha, é minha. Porque agora nós somos uma família em Cristo Jesus. Ou seja, isso é processo de santificação. Processo de santificação é a nossa parte. A parte principal Jesus já fez por nós. Jesus nos libertou. O que a gente acabou de ler? Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Agora, processo de santificação é onde a gente erra. Porque é o nosso processo. É a gente dizer, eu vou me separar desse mundo. Eu vou dizer não para as vontades da minha carne. Eu vou viver no Espírito. O problema é que muitas pessoas se apegam num processo de libertação a vida toda.
E a vida toda é processo de santificação. A minha vida toda, não importa quantos anos eu tenho que me santificar. A vida toda, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou semideus, apóstolo, eu tenho quase 60 anos de igreja. Eu preciso estar o quê? Me santificando. É na santificação que às vezes nesse processo a gente pode até fraquejar, mas a gente continua. É santificação. Santificação é o quê? É nossa separação do mundo. Santificação é a gente dizer para a nossa carne: carne, você não me domina, eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Como? Se enchendo da palavra de Deus. Como? Jejuando. Por que a gente jejua? Porque a gente faz jejuns. Por quê? A gente está dizendo: carne, você não me domina, eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o quê? Processo de santificação. Até quando? Até você ir para o céu. Estou me santificando. Eu quero falar um monte de besteira para os outros, mas eu fecho a minha boca em nome de Jesus. Eu quero ficar irado com muita coisa. E o que isso é o quê? Processo de quê? De santificação. É aqui que o bicho pega. E é aqui que muitos fraquejam e não cresce. Abra sua Bíblia junto comigo aí em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo número 1. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1. Lá no finalzinho da Bíblia. Eu te espero. 1 Pedro 2, 1. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo número 1. É no processo de santificação, que é a nossa parte, claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que a gente às vezes fraqueja. É no processo de santificação. E quando a gente não consegue viver o processo de santificação, é nesse momento que o inimigo tenta atuar em nossas vidas. Porque a gente cedeu, como Pedro, eu dei aqui no corpo, eu dei aqui o quê? Na alma. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Processo de santificação é algo maravilhoso que nós precisamos. Uma pessoa que não se santifica é uma pessoa que vai dar muito lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia em Hebreu vai falar: sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem muita gente que vem na igreja que não se santifica, tá? Entendeu? Então, mas é o processo de santificação que vai tirando o mundo de nós. João Wesley falava isso. Vai tirando o mundo da gente. 1 Pedro 2,1, você encontrou? Amém? Portanto, livre-se de quê? De toda maldade, todo engano, de toda hipocrisia. Quem vai se livrar? É você e eu. Inveja, meu Deus, toda espécie de maledicência. Olha agora. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele você cresça para quê? Para a salvação. Crescer para a salvação é crescer para a santificação. Eu tomo, recém-nascido. Entende isso aqui? Essa analogia bíblica é maravilhosa. Você que foi mãe, tem muitas mães aqui. Você não dá comida para o seu filho, para o seu neto, a vida toda. Mas no começo ele precisa de leite. Só que uma criança com 10, 12 anos, ela consegue se alimentar. Você imagina eu e você, a nossa mãe dando comida para a nossa boca agora? Não tem. O problema é, muitas pessoas espiritualmente estão assim, tá? Falei e vou embora. Hashtag pronto, falei. Tem muita gente com 20 anos que está esperando alimento na boca. Tem muita gente com 20 anos na igreja que está esperando somente a nossa oração, não a sua oração. Tem muita gente com 20 anos que está esperando a nossa pregação, mas não lê a Bíblia. Tem muita gente com 20 anos que desde ler a palavra de Deus está esperando a pregação da igreja só. Está esperando a gente orar e não você orar. Está esperando o nosso jejum, não o seu jejum. Nunca vai crescer e nunca vai viver santificação. Vai ser sempre um bebezão na fé. Quem quer ser bebezão na fé, diga amém. Tu não tá ligado, hein? Aí tá ligado, hein? Ser um bebezão na fé, não vive santificação. Aí vem a diferença. Se você tá crescendo, você ora e a gente ora junto. Você se enche da palavra em casa e aqui você recebe a palavra de Deus. Você ora junto com a gente.
Então, eu jejuo e você também jejua. Aí é a nossa parte. Não é apenas nós, a gente, é nós. Você jejua, a gente jejua por você. Você ora, a gente ora por você. Você lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia com você, pregando a palavra. Mas se há um lado, vai ficar sempre bebezão na fé, não vai crescer. Se não crescer, não vive santificação, já era. Muitas pessoas, Jesus do céu, quanta gente, amados, meu Deus, isso me deixa a gente muito triste. Quantas pessoas que eram daqui e saíram e não estão em lugar nenhum, então, na vida do pecado, muitas delas eram bebezões na fé. Não cresceram. Aí, no momento que se afastou, por que muita gente se esfriou na pandemia? Porque dependia do culto. Muita gente se esfriou na fé. Por quê? Eu não leio a Bíblia, então eu vou para a igreja, vou receber o culto. Agora não tem culto. E agora? Eu não recebo a palavra. Não recebo a palavra, o diabo vem e me esfria mais. Em nome de Jesus não vai acontecer mais nenhuma pandemia, em nome de Jesus. Mas se vir pandemia, as pessoas se esfriam mais. Por isso você tem que entender o quê? A pandemia também é uma estratégia do diabo. Muita gente se esfriou na fé em milhares de igrejas. Pessoas que não querem se esfriou porque dependiam do culto, dependiam da oração do culto, dependiam do louvor do culto, dependiam tudo do culto. Agora não tem mais culto. E agora? Não tem mais culto. Eu me esfrio, a situação está difícil, o diabo, olha, é isso que eu quero. Pronto, esfrio na fé e acabou. Mas nós seremos diferentes. Repita comigo, eu serei diferente. Eu não sou um bebezão na fé. Eu sou um adulto na fé. Segunda lição para a gente hoje, 1 Coríntios 11:3. Você está recebendo a palavra? Diga amém. Isso aí, 1 Coríntios 11. Por isso que a gente incentiva bastante aqui o que? A gente jejuar. Já guarda aí que em abril, Deus me deu uma direção, abril a gente vai fazer o nosso primeiro 21 dias de jejum de 2024, tá? Em abril. 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios não, 2 Coríntios. 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3. Se a primeira lição de hoje é o diabo não tem mais domínio sobre a sua vida, agora vamos ver a segunda lição de hoje. Olha só, 2 Coríntios 11:3. Eu te espero, glória a Deus. Segunda Coríntios. É que eu errei aí. Muda. É 2 Coríntios, Eu errei aqui. Deixa eu até consertar aqui logo. Ontem, hoje. 2 Coríntios. Talvez não revisei. 2 Coríntios. Aqui na hora eu lembrei já. Esse versículo já está a coisa, já lembrei. 2 Coríntios 11:3. Quantos encontraram? Diga achei, pastor. Diz assim. Quem vai? Essa foi. Ontem também aconteceu isso, né? Pode ter atenção, assim. Trocar, né, às vezes. Essa aqui eu lembrei rápido, ontem que foi pior, né? 2 Coríntios 11:3 diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva, serpente aqui é o diabo, a serpente lá do Éden, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção, o quê? A Cristo. A segunda lição, para a gente não dar lugar ao diabo, é guarde, pelo amor de Deus, a sua mente. Se o diabo não tem mais poder sobre nós, ele vai tentar atuar onde? Na sua mente. A maior porta de entrada do diabo na vida dos crentes é na mente. Vou repetir para você não esquecer. A maior entrada do diabo na mente, do diabo na vida das pessoas é na mente. Se você guardar a tua mente, você vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida. Mas a nossa mente, se ela não for guardada pela palavra de Deus, é onde o diabo quer entrar. Ele só fica esperando. Por isso que Efésios vai dizer de dardos inflamados, ou seja, sugestões. O inimigo vai tentar de todas as formas sugestionar a mim e a você. Pá. Quantas vezes a gente já ouviu a voz, pastor veio para a igreja, mas ouviu uma voz. Quantas vezes o diabo já deu até sonho, sugestão para você acordar. Que bom, né? Sugestão. Ele não tem mais acesso à nossa mente, porque agora nós temos o quê? A mente de Cristo. Repete comigo, eu tenho a mente de Cristo. Então
Então ele quer entrar na mente da Marisete, eu quero entrar. Ele está aqui, está querendo entrar. Ele só espera um acesso para entrar. Ele só espera um acesso. E Paulo está falando para uma igreja o quê? Como a serpente enganou que a mente de vocês. Paulo está falando para uma igreja. Ele não está falando para ímpios. Ele está falando assim, ó, a mente de vocês seja corrompida. Ele não está falando assim, ó, que o espírito de vocês sejam corrompidos. Não, ele está falando o quê? Que a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Se nós dermos acesso ao diabo em nossa mente, a nossa mente pode ser corrompida e a gente pode perder a nossa fé em Jesus. O que o diabo quer é dominar a sua mente, mas não permita o diabo dominar a sua mente. Diga glória a Deus por isso. Olha para mim aqui agora, eu vou contar uma história para você. 2019. Vou contar 2 histórias. 2019, a Milene foi fazer alguns exames. E quando ela fez os exames, apareceu, em 2019, antes da pandemia, algumas manchas no estômago dela. No fígado dela. Aí a médica olhou e falou assim, eu vou te indicar para um oncologista, viu? Pô, você fala um negócio de oncologista, você fica... 2019 isso. Aí ela foi para o oncologista, o cara, não sei, ali no centro, aí fez todos os exames. E dá aquela... Pelo amor de Deus. Aí fez todos os exames, Ele olhou... Aí olhou um ano, olhou e falou assim, não, ó, isso aqui não tem nada de mal, é uma mancha que tem, mas isso aqui não é nada maligno, isso aqui não precisa de fazer cirurgia, isso aqui é benigno. Sim, o laudo dele, isso é benigno. Eu vim com os caras da radiologia, da onde eu dou aula e tal. Mas, quando ele falou, tá bem, glória a Deus, pô, passou, né? Não tem nada, ela está bem, não existe nada. Ela fala coisa, mas não existe nada. Nem eles queriam abrir, não. Ali não tem nada, pode ser algo genético, mas não muda nada, não muda nada. Só que, a partir desse momento, o inimigo começou a tentar semear na minha mente que ela ia morrer. Quando veio a notícia, eu falei, glória a Deus. Falei, glória a Deus. Tô bem, então passou, né? Daquela tensão, né? Normal, oncologia, meu Deus do céu. Glória a Deus, Jesus, obrigado e tal. Só que, quando às vezes ela ficava ou resfriada, sei lá, uma coisa de garganta, o inimigo não tentava, e ela vai morrer. Teve uma vez, o inimigo tentava assim, ela vai morrer, meu Deus do céu, vou ficar sozinho, quem eu vou casar, meu Deus do céu? E via um negócio assim. Por que eu estou contando essa história? Estou abrindo meu coração, porque isso foi uma coisa... Eu falava, está arrependido em nome de Jesus. Está arrependido em nome de Jesus. Mas vinha. Por que eu estou falando isso? Se vir na minha mente, pode vir na tua mente coisa pior. Isso é para todo mundo. Está arrependido. Ela vinha, aí dava um negócio assim. E assim vinha assim, meu Deus do céu, mas se ela morreu, você está arrependido, ela está bem. Eu vi, não, ela está bem, e tem um laudo, e fora do laudo médico, ela está bem. E eu ficava brigando com isso. Até o momento que eu cheguei e falei para ela, falei assim, às vezes veio um negócio na minha mente, eu falei, tá repreendido, que você vai morrer, não sei o quê, e que com quem eu vou casar, eu falei, tá repreendido, pronto, eu falei, me livrei disso. Por que eu estou falando isso? Porque pela graça de Deus eu me livrei desse pensamento. Eu sei que Deus cuida dela e acabou. Mas por que eu estou falando isso? O inimigo pode tentar, ele tentou, mas ele não entrou na minha mente. Eu fiquei possuído, não, eu briguei com isso. Tome a sua posição e brigue com os pensamentos. Hoje, em nome de Jesus, tome a sua posição e brigue com os pensamentos. Não deixa o diabo dominar a sua mente. Começa a brigar e falando, está repreendido esse pensamento. Isso é uma mentira do diabo. Eu vivo a verdade de Deus. Brigue com os pensamentos e as sugestões do diabo. Se você não vencer essa guerra, o diabo vence. Te dar um outro exemplo, não é meu, mas uma pessoa que fica pensando todo dia, como eu vou pagar a conta? Eu estou preocupado, pastor, com isso. Aí isso é normal, é natural. Pastor, eu estou preocupado, como eu vou comprar o café, pastor? Eu não sei como eu vou comprar o café, pastor. Eu não sei como eu vou comprar o ovo. Quem tem café em casa, diga amém, amados. Ih, igreja de milionário aqui, glória a Deus. Quem tem ovo em casa, diga glória a Deus. Trilionário, a igreja dos trilionários. Vamos lá. Igreja dos trilionários.
Ó, em nome de Jesus, não vai comprar sabor de café não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não compra sabor de café. Deus vai dar condição para todo mundo comprar o café. Ó, volta aqui. Aí você fica preocupado. É um pensamento humano. Poxa, a gente não pode chegar aqui, nem eu, pelo amor de Deus. Fala assim que, quantos de nós, às vezes a gente fica preocupado com conta para pagar. Dá aquela coisa, meu Deus do céu, Jesus. Agora. Só que aqui tem, ó, guarda bem isso. Aí você pensa na preocupação. Um dia. No outro dia, preocupado. Aí 3 dias. Aí fica uma semana, aí vai dormir, meu Deus. Como eu vou pagar o dinheiro? Nem dorme. Jesus, estou preocupado. É nesse momento que o diabo fala, aqui eu posso entrar. Começa no natural. Aí ele vai, começa a sugestionar. Sem você saber. Você não vai ter nada. Pastor, mas, vai dar tudo errado. Pronto. Aí o que acontece? A gente vai deixando. Não, nada a ver, né? Acho que não vou ter nada, mas nada a ver. Vamos continuar a vida. Aí vai passando, o diabo vai tentando. Pronto. No momento que você fala, é verdade. Acho que só as pessoas têm dinheiro, não tem. Pronto. Aí aqui nesse momento ele já entrou na mente, não no espírito. Pronto. E a partir desse momento a gente começa, e muitas pessoas começam a ficar obcecadas por esses pensamentos. É verdade, está difícil. Está difícil, as pessoas nem comem café. O Lula está complicado, não sei o quê. Aí vai obcecando. Você vai ficando obcecado. Pronto. O diabo começou a dominar a sua mente. Aí agora, a opressão que estava fora, está dentro, está no espírito? Não. Mas está aqui dentro. Você vai se manifestar em possessão? Também não, mas está dentro. Aí a tua mente está assim. E porque a tua mente está assim, a tua fala vai reproduzir isso. Não, para mim nada dá certo. Eu não tenho dinheiro para comprar café. Eu só tenho dinheiro para comprar sabor de café. Eu não tenho nada. Eu nem sei como vai ser meu futuro. Eu não sei o que pode acontecer. Pronto, aí você está verbalizando aquilo que a tua mente está obcecada pelos pensamentos do quê? De Satanás. E você vem para a igreja, ouve a palavra, parece que não entra. Porque não está entrando? Porque o diabo está aqui. Está onde? Está na mente. Mas ele está no espírito? Não. Você vai se manifestar, cair no chão? Também não. Mas está aqui, não tenho nada. Olha lá, outra pessoa contou testemunha lá, os pastores ficam falando que o Senhor é nosso pastor, mas nada acontece para mim, eu estou na miséria, eu estou nisso, obcecado. E o diabo entrou aonde? Na mente. Por isso que não abra a porta para o diabo através da sua mente. E por isso que a palavra de Deus fala o que para a gente? Eu não permito que a preocupação me domine. Por isso que Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. O quanto eu declaro esse versículo. Eu não me preocupo com o dia da manhã, mas basta cada dia o seu próprio mal. Se você der acesso à sua mente para a preocupação e coisas até naturais, é onde o diabo pode entrar na sua mente. O diabo não vai entrar no espírito, mas vai entrar na mente. Por isso hoje eu repito novamente, guerreie com os pensamentos que são mentiras do diabo. Guerreie com os pensamentos com a palavra de Deus. Ou a verdade da palavra de Deus vai falar mais alto, ou as mentiras do diabo vão prevalecer. E a gente não vai deixar, amados. A gente não vai deixar. Pastor, como eu fecho a porta para o diabo na minha vida? Com a palavra de Deus. Eu preciso falar algo forte para você hoje. Você pode cantar as músicas, você pode vir para a igreja, mas se você não renovar a sua mente com a palavra de Deus, o diabo vai vir com tudo e vai tentar entrar na sua mente. Leitura da palavra não é opcional. Leitura da palavra é sobrevivência. Meditação na palavra de Deus é sobrevivência. Pastor, eu não tenho um plano de leitura. Por que a gente faz plano de leitura? Porque se você abrir a Bíblia todo dia, não tem nada para ler hoje, vou ler um negócio, você vai desanimar. Tem que ter um plano de leitura para você seguir numa linha linear, reta. Sem renovação da palavra, o diabo faz festa na cabeça dos muito crentes. Você pode vir para a igreja, você pode dar o seu dízimo, você pode participar da ceia, mas se você não renovar a sua mente com a palavra de Deus, você fica desprotegido. Por que a gente não aceita que o café está caro e o ovo está caro e a gente não reclama? Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Não é um pastor ou uma igreja que disse isso, mas foi o nosso Deus. Então a gente lê na palavra e fala, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Renovação da palavra. Leia a palavra e medite na palavra. Leia a palavra e medite na pastor que quer meditar. Pensa na palavra. A gente não fica pensando em preocupação. A gente não fica pensando como vai pagar cartão. Então pensa na palavra. Feche teu olho, pensa a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Pastor, não está suprindo nada, ó. Pensa na palavra. Repete comigo, eu tenho que pensar na palavra. Olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, você tem que pensar na palavra. Grita para ele, você tem que pensar na palavra. Entende uma coisa hoje? Eu posso orar por você hoje, eu vou orar hoje por você, mas amanhã você vai ter que renovar a tua mente com a palavra. Hoje vai te ajudar, mas a tua arma vai ser meditar na palavra. Percebe que para você ler a palavra você dorme? Todas as pessoas que não meditam na palavra, uma hora ou outras, elas vão cair. Isso eu estou falando de verdade. Muita gente, não de outra realidade, de realidades que eu já convivi. Eu não gosto da palavra, pastor, nem leia a palavra. Vai cair. Não é porque eu estou profetizando, não é porque eu quero. Não aguenta, cara. Eu não aguento, ninguém aguenta. Se você não meditar na palavra de Deus, ninguém. Mas assim, é ninguém. Pastor, eu não quero ler a Bíblia. Tá, você não vai ler a Bíblia. Mas o diabo vai fazer festa na tua mente. Vai fazer festa. Pastor, então eu vou ler a Bíblia, o diabo não vai vir, mas você vai ter o quê? Você vai ter a armadura. Você vai ter a arma. Ele vai vir e vai falar assim, não, eu tenho a certeza de quem eu sou pela palavra de Deus. Eu sei quem eu sou, e o diabo não vai fazer festa na minha vida. Tiago 1:21, livro de Tiago 1:21. Você está recebendo essa palavra? Diga glória a Deus. Tiago 1:21. Entende uma coisa, deixa eu esquecer de falar isso. Muitas pessoas que às vezes a gente vai orar ou ministrar, é muito mais opressão do diabo do que possessão, tá? Algumas vezes são possessões, mas muitas das vezes é opressão. Porque, olha para mim aqui agora, antes de a gente ler Tiago 1:21, opressão tá ligada, é uma opressão do diabo fora. É fora. Quando a gente acata os pensamentos do diabo, aí vira uma obsessão. Então vamos lá. Tem possessão demoníaca. Possessão demoníaca é o espírito, alma e corpo. Opressão do diabo é fora. São circunstâncias. Já viu que às vezes a pessoa tá bem, né? A pessoa tá bem, do nada vem um mau humor, do nada, que às vezes não é emocional e às vezes não é bipolaridade, tá? Mas, isso aqui é importante. Às vezes você muda do nada e às vezes é o diabo ali atuando numa opressão. Mas tem algumas vezes que a pessoa é só bipolar mesmo, tá? E tem outras vezes que é os dois juntos. Tem vezes que tem coisa que é dois juntos. A pessoa tem um demônio e tem uma bipolaridade. Ou tem, não sei, uma esquizofrenia, tem alguma coisa. Às vezes é os dois juntos. Tem muitos casos que é os dois juntos. Mas tem vezes, por isso que precisa de discernimento do espírito. Tem vezes que é só um demônio. E tem vezes que é só natural. A pessoa é assim, a pessoa precisa tomar um negócio, às vezes precisa tomar uns chás bons. Mas se tem um discernimento. Mas a opressão é fora. O inimigo sempre vai tentar oprimir fora. Guarde bem isso. Porque tem doenças que são completamente espiritual. Isso é uma opressão do diabo. Não é uma possessão. Tem dores de cabeça normal. Talvez você pode ter, e não vai ter em nome de Jesus, dor de cabeça porque você não tomou café hoje, mas tem dores de cabeça que são espirituais, que é uma opressão do diabo sobre a cabeça, sobre o ouvido. Às vezes tem pessoas, você percebe que tem pessoas que a gente está orando, ou até mesmo aconteceu com você isso. Eu estava com um negócio, melhorei, por quê? Às vezes é uma opressão do diabo, aonde? No corpo. No corpo. Jesus chega para a sogra de Pedro, é uma febre. Jesus olha e repreende a febre, e a febre vai embora. Jesus faz muito isso, é uma opressão do diabo aonde? No corpo. Mas nunca é no espírito, porque você foi liberto em Cristo Jesus. Mas no corpo, às vezes, o diabo pode oprimir. Às vezes no corpo pode... E vê uma enfermidade, peraí, do nada, vê essa enfermidade aqui, do nada veio uma dor no ouvido, do nada meu estômago estava bem. Agora, tem coisas que são naturais. O diabo não coloca diabetes em você. É você que coloca açúcar para dentro de você. Tem. Isso, diabetes, isso, eu tô falando da diabetes tipo 2,
Diabetes 2. Às vezes tem gente com diabetes, mas tipo 2, eu tô falando mais no sentido que tem pessoas que tá com pâncreas bons. Não, eu sei, tem pessoas que têm um pâncreas bons, tem um pâncreas bom, mas se entope de açúcar e não é o lado espiritual. Vai ficar obeso e não é um lado espiritual. Infelizmente não dá para repreender o demônio da gordura. Claro que eu já vi ministrações de gente que estava acima do peso que é espiritual, mas são exceções. Mas também não posso... já vi algumas unções assim. Mas na maioria das vezes é porque a gente come demais. Por isso que Jesus falou o quê? Faça jejum. Nem Tiago 1:21. Tá comigo aí? Tá terminando já. Quem quer que eu termine, diga amém. 2 pessoas, gente. Poxa. Quem vai pagar o almoço para mim, diga amém. Aí ninguém responde, né? Quer que eu termine? Vai pagar o almoço para mim? Vamos lá. Não dá. Vou ficar falando até 2 horas. Ninguém vai falar. 1:21. Vamos lá, gente. Tô brincando. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente o que? A palavra implantada em vocês, qual é? Poderosa para o quê? Salvá-los. Então é a palavra que tira o negócio, tira as carnalidades, os entulhos de nós. É a palavra de Deus. Quem lê a palavra tem renovação. Quem não lê a palavra vive na carnalidade. E na carnalidade nós damos lugar o quê? Ao diabo. Antes de deixar vocês fazer algumas coisas aqui, entende uma coisa. Precisamos guardar nossa mente, precisamos guardar também aquilo que nós escutamos, tá? Cuidado com algumas músicas, tá? Cuidado com algumas músicas. Algumas músicas podem gerar coisas espirituais, tá? Cuidado com aquilo que você está ouvindo. E cuidado também com antigas crenças e práticas que você tinha em outras religiões, tá? Pastor, eu fico lembrando que eu ia no terreiro, pastor, era legal, o demônio fazia um negócio assim. Pastor, eu lembro quando eu estava na Rosa Branca lá, aí vi um negócio e fazia isso. Se a tua mente está lá, é onde o diabo pode atuar, tá? Pastor, eu tive lá no hinduísmo. Tinha uma prática lá que fazia assim. Pastor, eu via lá o demônio incorporando. O diabo entra a partir disso. O diabo entra. Pastor, eu estava no catolicismo. Do catolicismo eu vi um negócio e fazia um negócio. Cuidado. É ali que o diabo entra, tá? É ali que o diabo entra. Você fica lembrando. É verdade. Na Rosa Cruz o negócio fazia assim. O Allan Kardec fazia um negócio assim. Ele ensinou. Olha como que a mente. Eu estou dando o quê? Lugar ao diabo. Eu estou dando o quê? Lugar ao diabo. Aquilo que você olha também dá muito lugar ao diabo, tá? Tome cuidado com o lance das redes sociais, tá, gente? Muita coisa que entra na nossa alma tá ligado àquilo que a gente o quê? Vê. Quantas vezes eu tenho que entrar na rede social e a rede social sabe o que eu gosto de ver, a sua rede social também sabe, tá? O algoritmo ali sabe. O algoritmo sabe quando está na rede social, coisa de saúde, às vezes coisa de música que eu gosto, coisa de igreja, só na igreja, ou até coisa de futebol. Mas às vezes do nada aparece um negocinho que eu tenho que ir lá, X. Isso é para todo mundo. Então você vai lá, X, uma sugestãozinha, X. Não fica olhando não, é ali que pega. Pastor, eu quero ficar olhando aquela novela, a Tieta, pastor, que eu via quando eu tinha 20 anos de idade. E não sei o quê. Glória a Deus. Para muita gente fez sentido a Tieta, hein? Amém. Acertei, 12 anos. Mas eu tô brincando aqui. Então, brincando é sério. Cuidado com aquilo que você vê. Repete comigo assim, eu preciso cuidar daquilo que eu estou vendo. Então, para vocês, entende uma coisa. Se você ficar vendo imoralidade sexual, isso vai gerar para a tua mente. E você vai dar lugar ao diabo, tá? Pastor, eu fico vendo um negócio, de negócio no celular, ninguém vê. Jesus está vendo. Eu vi um negócio, isso está entrando e eu estou dando espaço que é o diabo. A mente vai ficar cheia de imoralidade sexual. É só pegar uma pessoa que vê Cidade Alerta todo dia. Essa pessoa vai pensar só em morte, cara. Pega todo dia, vê o raio do Cidade Alerta. Você vai pensar em morte, cara. Não tem como. Filme de terror também, né? Isso é óbvio. Filme de terror, pelo amor de Deus, não é nem pra ver, tá?
Vamos aqui em Atos 19. Atos 19. Atos 19. Quero ler esse versículo com você aqui. Daqui a pouco a gente vai orar, tá? Atos 19. Atos 19, 19. Na segunda. Daqui a pouco eu responder algumas perguntas e a gente vai fechar na terceira para a gente orar. Atos 19, 19. Esse versículo, ontem veio esse versículo no meu espírito. Estava lembrando de algumas coisas e Deus colocou esse versículo. Isso aqui é uma cidade na qual Paulo evangelizou pela graça de Deus, muita coisa aconteceu e olha o que essas pessoas fizeram. Atos 19, 19. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e queimaram o que? Publicamente. Calculando o valor total que esse chegou a 50.000 dracmas. Meu Deus do céu. Está na hora de jogar fora aqueles livros que não pertencem mais agora à sua nova realidade em Cristo Jesus. Está na hora de jogar fora livro de Allan Kardec, está na hora de jogar fora livro do Deus não sei o quê, está na hora de jogar fora. Pastor, não é para mim, mas eu tenho certeza que tem para muitos aqui. Essa cidade aqui queimou todos os livros que pertenciam à sua antiga crença. Que aqui a antiga crença é o ocultismo. Então eles jogaram fora, por quê? Eles receberam a Jesus. Então jogue fora livros que não fazem mais parte da sua nova criatura em Cristo Jesus. E coloque livros que falam de Deus. O principal livro é a palavra de Deus, mas existem livros cristãos que vão modificar a nossa vida. Mas joga fora livro. Ah, pastor, eu participava de uma religião e eu tenho esse livro em casa, mas eu nem leio mais. Isso aí pode ser uma brecha para Satanás na sua vida. Pastor, eu tenho um livro tal. Ah, pastor, eu tenho um livro... Joga fora. Esse povo aqui, eles queimaram tudo. Joga fora em nome de Jesus. Amém? Esse último versículo. 2 Coríntios 10, 5. Vamos se levantar. O último. 2 Coríntios 10, 5. Olha no telão ali. Sim. Sim. Amém. Amém. Às vezes é bom, a gente faz. 2 Coríntios 10, 5. Para a gente orar embora. Olha no telão aqui. Jean, coloca para a gente. Entenda uma coisa, para a gente orar e a gente ir embora. Glória a Deus. Entende uma coisa, que tem muita coisa que não é o diabo, mas é a nossa carne. Repete comigo, é a minha carne. Você foi liberto em Cristo Jesus, mas Gálatas 5,16 vai dizer que a carne tem suas obras. A carne, ela quer invejar, a carne, ela quer ter o quê? Ira. A carne não é o diabo, ela quer comer até vomitar, que é glutonaria. A carne quer imoralidade sexual, a carne quer bebedeira, quer orgia. Não dar lugar ao diabo é não dar lugar ao quê? A carne. Vigie a sua carne, domine a sua carne, não com a sua força, mas com a força do Espírito Santo de Deus. Com a carne a gente não brinca, com a carne a gente tem que dominar. Nem tudo é o diabo, tem muita coisa que é a carne, mas a gente precisa dominar. E Paulo, que a gente vai orar sobre isso agora, ele está falando sobre a mente, e ele vai falar algo para a gente. Destruímos argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo o quê? Todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Pastor, na prática, como eu posso pegar esses pensamentos que o diabo está colocando? Você vai pegar esse versículo e você precisa levar cativo todo pensamento a Cristo. Você tem que pegar esse pensamento errado de mentira do diabo e levar a Deus. Eu estou com esse pensamento e eu levo ele a ti, mas é levar cativo. O pensamento não vai querer ir. O diabo não vai... Aquilo que o diabo está te sugestionando não vai querer ir, mas você tem que pegar ele. Como pegar um copo e levar esse copo para o lixo. Quem leva esse copo para o lixo é eu e você. Na mente é a mesma coisa. Você tem que pegar, pastor, eu estou com um pensamento aqui é de morte. Eu vou pegar esse pensamento de morte e vou dizer, não, eu não vou morrer. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu vou pegar esse pensamento de imoralidade sexual, promiscuidade, eu vou levar para Deus. Não é isso que Deus me chamou. Eu vou levar esse pensamento de ira, de querer bater em todo mundo, de querer brigar, e vou levar o quê? Para Deus.
leve cativo todo pensamento a Deus. Leve cativo todo pensamento a Deus. Você vai fechar os seus olhos agora e a nossa oração final vai ser essa. Você vai fechar os seus olhos e você vai pegar esse pensamento. Pastor, eu entrei com muito pensamento aqui das trevas. Eu entrei aqui hoje com muito pensamento do diabo. Nesses minutos agora, antes de a gente finalizar, 5 minutos a gente vai fazer essa oração agora. Você vai levar esse pensamento para Deus agora. É você e Deus agora. Você vai levar esse pensamento para Deus. Você vai levar esse pensamento para Deus. Você vai levar esse pensamento para Deus agora. Pai, nós recebemos a Tua palavra, Pai. E nós estamos, ó Deus, aqui, Jesus, nessa tarde maravilhosa, Pai. E nós levamos, ó Deus, agora esse pensamento agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Coloque as suas 2 mãos sobre essa cabeça agora. Pega esse pensamento agora aí. Pode ser um pensamento de raiva, pode ser um pensamento de imoralidade sexual, pode ser um pensamento de vício. Leva para Deus agora. Leva para Deus agora. Pega em cativo. Espírito Santo de Deus, dá força para os teus filhos agora. Espírito Santo de Deus, dá força para os teus filhos agora. Nós levamos agora. Nós levamos agora cativo. Nós levamos cativo agora todo pensamento agora, todo pensamento agora. Nós levamos cativo agora todo pensamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pensamento, torne-se obediente a Cristo. Pensamento, torne-se obediente a Cristo. Pensamento, torne-se obediente à palavra de Deus. Todo pensamento de falta de amor, todo pensamento errado, todas as mentiras do diabo, sai agora, sai agora, sai agora em nome de Jesus. Toda mentira do diabo sai da tua mente agora, em nome de Jesus. Toda mentira do diabo, toda mentira do diabo sai da tua mente agora. Toda mentira do diabo sai da tua mente agora. Toda imagem errada sai da tua mente agora. Toda imagem errada sai da tua mente agora. Sai da tua mente agora, em nome de Jesus. Seja liberto desses pensamentos agora. Seja liberto desses pensamentos agora. É agora em nome de Jesus. Seja liberto desses pensamentos. Seja liberto desses pensamentos agora. Seja liberto agora desses pensamentos. Seja liberto desses pensamentos agora. Seja liberto desses pensamentos agora. Em nome de Jesus. Seja liberto toda mentira do diabo. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Diabo, tire as mãos dos filhos de Deus. Diabo, tire as mãos das filhos e das filhas de Deus. Diabo, nós te damos uma ordem agora. Sai das mentes. Sai das mentes. Sai das mentes. Em nome de Jesus. Todo pensamento contrário, sai agora. Levante suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, a minha mente é uma mente de Cristo. A minha mente não é oficina do diabo. A minha mente é cheia da palavra de Deus. A partir de hoje, a palavra de Deus vai ser prioridade em minha vida. Eu não vivo no reino das trevas, eu vivo no reino da luz. A minha mente é uma mente de Cristo. Diga pela última vez: a minha mente é uma mente de Cristo. Eu penso em Cristo. Eu vivo Jesus. Aleluia.